pessoal? Bom, vamos lá, direto ao ponto. Operações com frações. Temos aqui uma adição e subtração. As duas estão juntas porque é da mesma maneira. Como a gente resolve operações com frações? A gente adiciona os numeradores e conserva os denominadores quando esses são iguais. Tipo, 3 sétimos mais 2 sétimos, os denominadores são iguais. Eu conservo o denominador, adiciono os numeradores. 3 mais 2, 5. Se for subtração, mesma coisa. 3 sétimos menos 2 sétimos, 1 sétimo. Está aí, está pronto a adição e subtração quando os denominadores são iguais. Portanto, se os denominadores são diferentes, nós temos que igualá-los. Como a gente iguala os denominadores? Achando-se o MMC, menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum, como queira. E o menor múltiplo comum entre 3, 8 e 6 é quem? 24. Portanto, vamos colocar aqui o mínimo múltiplo comum, 24. E vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir pelo denominador e multiplicar o resultado pelo respectivo numerador. Então fica assim. Vamos abaixar os sinais aqui. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 1, 8. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 7, 21. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 5, 20. Portanto, 8 mais 21 menos 20 dá 9, 24 avos. A fração dá para simplificar. 9, 24 avos dá para dividir por um termo comum. Então, qual termo comum nós vamos dividir? O maior dá para dividir o 9 e 24 é o número 3. Portanto, 9 dividido por 3, 24 dividido por 3, 8. Portanto, tem 3 oitavos. Então, nós vimos a adição e subtração. Vamos para a multiplicação. Multiplicação e multiplicação. Primeira coisa que você tem que perceber é se as frações têm algum termo comum, fator comum, ou se dá para cancelar os termos da fração. No caso aqui, dá para cancelar, né? O 13 com o 13. E o 20 e o 24, qual é o termo comum que a gente pode simplificar aqui? O maior termo comum que dá para dividir o 20 e o 24 é o número 4. Então vamos fazer isso. 24 dividido por 4 dá 6. E 24 dividido por 4, 5. Aí nós resolvemos. Já simplificamos todos os termos, cancelamos. 5 vezes 1 e 6 vezes 1, 6. Então, vamos fazer uma outra. 18 a 35 avos, multiplica 7 30 avos. Dá para simplificar? Dá. Nós simplificamos o numerador com o denominador. Então, o 7 e 35 tem fator comum? Tem. O fator comum entre 7 e 35 é o próprio número 7. Então, vamos simplificar. Vamos dividir por 7. E o 18 e 30 tem fator comum? Tem. Dá para dividir por 6. Então, vamos fazer isso. Fazendo então, 18 dividido por 6, 3. 35 dividido por 7, 5. 7 dividido por 7, 1. 30 dividido por 6, 5. Resolvendo então, 3 vezes 1,
5 vezes 5, 25. Portanto, está aí. Então, vimos a adição, subtração, multiplicação. Vamos para a divisão. Como a gente faz a divisão de fração? Eu prefiro explicar assim, que a divisão de fração, você multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Por quê? Porque você acabou de aprender a multiplicação, você sabe como faz a multiplicação. Portanto, você não tem que ficar gravando tantas regras de operações com frações. Então, em vez de fazer multiplicação inclusa aqui, eu não prefiro, eu prefiro assim. Tá? Então, se virou multiplicação, vamos seguir os passos da multiplicação. Como a gente faz a multiplicação? Primeira coisa, vemos se dá para cancelar um termo ou simplificar. No caso que dá para simplificar, né? O 15 e o 25 tem um termo comum, que é o 5. E o 8 e o 32 também, o termo comum, 8. Fazendo isso, 15 dividido por 5, 3. 8 dividido por 8, 1. 32 dividido por 8, 4. 25 dividido por 5, 5. Portanto, ficou aqui meio bagunçado, mas ficou 3 vezes 4, 12. E 1 vezes 5, 5. Vamos fazer mais uma divisão. 7 décimos dividido por 6, 15 avos. Está aqui, em forma de número decimal, mas vamos escrever em forma de fração. 7 décimos, então a mesma coisa, a gente multiplica a primeira fração, 7 décimos, pelo inverso da segunda fração. O inverso de 6, 15 avos é 15 sextos. E, mesma coisa, dá para simplificar? Não dá para simplificar o 7 e o 6, porque eles são primos entre si. O que são números primos entre si? São números cujo maior divisor entre eles é o número 1. Então, se são primos entre si, não dá para simplificar. E o 10 e o 5, 10 e o 15, dá para simplificar? Dá. Tem um termo comum. Qual é o termo comum de 10 e 15? É o número 5. Portanto, vamos fazer. 15, 10 dividido por 5, 2. E 15 dividido por 5, 3. Portanto, ficou aí. E a gente resolve. Numerador vezes denominador. 7 vezes 3, 21. E 2 vezes 6, 12. Perceba aqui, ó, o resultado. 21, 12. Dá para simplificar esse resultado? Dá para simplificar porque antes, no começo da operação, já dava para simplificar. 6 quinzeavos daria para simplificar. Como a gente não percebeu e não simplificou no início, vamos simplificar no final, fazer a mesma coisa. Qual é o termo comum de 21 e 12? É o 3. Portanto, vamos simplificar, vamos dividir por 3. Tá? 21 dividido por 3, 7. E 12 dividido por 3, 4. Se tivesse simplificado no início, tá? Os 6 por 3 e 15 por 3 aqui, certamente ficaria bem mais fácil a divisão. Tá? Então, isso aí são umas dicas para a gente prestar atenção e resolver de maneira mais fácil. Tá? Então, pessoal, direto ao ponto, operações com frações. Ok? Abraço!